É bom louvar ao Senhor, né? Declarar que somente o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Abram as Escrituras em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. E o nosso propósito hoje é trabalharmos do verso 12 ao verso 20. Gálatas, capítulo 4. Até aqui, nós já bem sabemos que Paulo continua a defender o Evangelho da Graça. Defender o Evangelho da Graça contra os novos fariseus daquela época. Contra aqueles que queriam que os gálatas se tornassem judeus para que pudessem agradar a Deus. Nós já sabemos disso. E nós sabemos também que o apóstolo Paulo, ele, para defender o seu argumento da justificação pela fé, somente fé em Cristo Jesus, ele vai usar algumas comparações ou alguns exemplos práticos. O primeiro exemplo prático é a própria conversão dos Gálatas. Quando Paulo chega à Galácia, e então aqueles homens e mulheres recebem o Evangelho e começam então um processo de crer naquilo que é a verdade. Ele também fala sobre a experiência das Escrituras Sagradas, apresentando que as Escrituras Sagradas, elas afirmavam a respeito da salvação pela graça. E por fim ele fala também sobre o contexto em que eles mesmos viviam, ou seja, exemplos diários, exemplos bem conhecidos, e faz essa comparação entre lei e graça. Nós já sabemos disso. E ele vai continuar a fazer algumas comparações entre lei e graça, entre antigo e novo, entre a aliança, e ele vai fazer em breve, mas agora ele vai dar uma parada. O apóstolo Paulo, ele vai deixar de lado um pouco as comparações, os exemplos, porque agora ele quer, de uma forma mais íntima, mais próxima, chamar a atenção, exortar aqueles que eram tão queridos por ele. Então, do verso 12 ao verso 20, nós perceberemos o apóstolo Paulo bem próximo, falando como um pai fala ao filho, como um pai se dirige a um filho faltoso, que fez alguma coisa errada. Então, do verso 12 ao verso 20, ele vai falar sobre isso. Agora, eu preciso concluir o pensamento da última aula, porque o verso 8 do capítulo 4, os versos anteriores, vão mostrar essa mudança que Paulo faz no seu discurso. Ele muda um pouco o discurso para agora falar de uma coisa que era muito chata de se falar, mas era necessário falar. E para isso Paulo vai voltar um pouco no tempo. Eu quero que você lembre que ainda no capítulo 1, capítulo 2, Paulo fala sobre ele mesmo. Quem ele foi? Ele foi um judeu, um fariseu, e que ele acreditava que a sua inteligência, a sua capacidade era suficiente para que ele conseguisse herdar a salvação. Então ele vai dizer tudo o que ele fez porque achava que aquilo era algo que conduzia à salvação da sua própria alma. Ele era um fariseu de fariseus, perseguia a igreja. Aí agora ele vai falar sobre o passado dos Gálatas. No verso 8 ele começa dizendo outrora, ou seja, esse era o passado. Antes de Paulo chegar ali, antes do Evangelho da Graça ser anunciado para eles, eles eram e agiam de uma forma. Qual era a forma que eles agiam? Ele diz: vocês não conheciam a Deus.
Então, esta é a primeira parte. Paulo diz, olha, no passado vocês não tinham conhecimento de Deus, o Deus verdadeiro, não conheciam o Evangelho, não sabiam quem era Deus. E porque vocês não sabiam quem era Deus, vocês eram servos. Vocês serviam a deuses. E aí ele vai deixar claro que não são deuses. Verso 8, servis a deuses que por natureza não são. Então ele está lembrando o passado idólatra dos Gálatas. Ele está lembrando que aqueles homens, aquelas mulheres daquelas cidades da Galácia adoravam a pseudodeuses, aos deuses gregos, aos deuses romanos. E diante desse processo de adoração, de idolatria a esses falsos deuses, se tornavam escravos deles, porque esses deuses exigiam de forma constante que aqueles que a eles serviam fizessem oferendas e deixassem de fazer algumas coisas ou fizessem práticas que eram boas para eles. Então o apóstolo Paulo vai dizer, vocês eram servos de deuses que não são, ou seja, eles eram servos do pecado, servos do diabo e de seus demônios. Então Paulo lembra eles quem eles eram antes: aprisionados, presos, infelizes. Mas então a graça se manifestou a eles. E o verso 9 diz, mas agora, o passado era esse, um passado de idolatria. Agora o presente é, mas agora conheceis a Deus. Ou antes, vocês são conhecidos por Ele. Preste atenção, o apóstolo Paulo está fazendo um jogo de palavras. Vocês conheciam? Não, peraí, vou dizer melhor. Na verdade, Ele conheceu vocês. Ele está dizendo, o Deus da graça conhece vocês. Ele conhecia no passado, conhece no presente, conhecerá também no futuro. Se vocês no passado serviam a falsos deuses, Deus estava vendo vocês agindo desta forma, mas a sua graça, mesmo conhecendo vocês do jeito que vocês eram, mas a graça de Deus se manifestou a vocês e agora Ele, Deus, se revelou a cada um de vós. A nova vida. Agora, por meio da pregação do Evangelho de Cristo brotar nos seus corações, do Espírito Santo agora fazer parte da vida deles, agora eles viviam em novidade de vida. Antes eles eram adoradores do demônio e de ídolos, agora eles adoram apenas a Jesus e Jesus ressuscitado. Mas então, diante dessa verdade que aqueles homens foram e mulheres foram alcançados pela graça, ele olha para ele e diz, como? Ainda no verso 9, como vocês estão voltando outra vez ao rudimento fraco e pobres? Ele está olhando para eles dizendo, vocês foram iluminados, receberam a graça, começaram a produzir frutos desta graça, conhecer Jesus e continuar em conhecendo a Jesus. Vocês foram alcançados pela graça, foram salvos, mas agora vocês estão querendo voltar à antiga adoração, à antiga escravidão. Vocês querem voltar de novo à escravidão? É isso que ele conclui dizendo, o verso 9. E parem então para refletir um pouco sobre isso. Paulo fala o que eles eram no passado, adoradores de falsos deuses, escravizados por esses falsos deuses. Viviam a prática do mundo, a prática da carne. Era assim que eles viviam. Mas agora eles estão vivendo em novidade de vida. E porque chegaram os falsos mestres, agora eles estão querendo voltar à idolatria. Mas prestem atenção que a comparação de Paulo é bem pesada. Talvez vocês ainda não tenham percebido isso, mas a palavra de Paulo é pesada. Porque primeiro ele diz que eles eram adoradores de ídolos que não são.
de falsos deuses. Agora ele vai dizer que com a fala dos judaizantes, e que estava entrando no coração deles, e eles começaram a dar ouvido aos judaizantes, que eles estavam num processo de deixar o evangelho verdadeiro para um falso evangelho, a gente vai lembrar isso ainda no capítulo 1. Agora eles estão de novo voltando aos rudimentos, que são fracos e pobres. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão voltando de novo à idolatria. Ele está comparando a idolatria do passado, a idolatria em que aqueles homens que não conheciam a Deus, não tinham Deus no mundo, adoravam estátuas, adoravam falsos deuses, faziam práticas erradas. Ele está fazendo a comparação daqueles homens no passado com aquilo que eles estavam se transformando no presente. Sabe o que Paulo prova para nós? Que toda a religiosidade que não coloca Cristo no centro, ela é idolatria. Não há medo de errar, que Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo exatamente isso. Ou seja, se aqueles homens aceitassem serem circuncidados, se eles aceitassem a fala dos judaizantes, que eles deveriam se conter no comer, deveriam comer apenas aquilo que a lei judaica permite, se eles estivessem dispostos a guardar o sábado justamente para que eles alcançassem a salvação e todos os rituais que os judaizantes estavam oferecendo a eles, é por isso que no verso 10 ele diz: guardai-vos, guardai dias e meses e tempos e anos. Ou seja, eles estavam guardando as festas, as celebrações, como se essas celebrações fossem um meio pelo qual eles poderiam alcançar a eternidade. Paulo está dizendo exatamente isso. Se vocês se deixarem levar, envolver por esta fala desses judaizantes, vocês estão voltando a se tornar servo de deuses. Vocês estão praticando idolatria. A idolatria não é apenas aquilo que se refere a adorar imagens, a deuses estranhos, a figuras diabólicas. Não é apenas isso que é idolatria. A idolatria é quando eu coloco qualquer coisa, seja o dinheiro, seja uma pessoa, seja uma situação, seja um clube de futebol, coloco no mesmo patamar de Deus. Isso é idolatria. E hoje há pessoas que estão idolatrando denominações, estão idolatrando líderes, e então voltaram àquilo que eram no passado. É isso que Paulo está dizendo. Não é possível. Parece até que eu preguei em vão. Parece que tudo que eu vivi aqui não valeu de nada, porque o evangelho foi pregado, foi anunciado, vocês receberam, foram discipulados, e agora vocês estão querendo retornar de outra forma, porque parece que tem pessoas que adoram ficar presos, escravizados por outros e pelo pecado. Aí trocam, só vão trocando de senhores. Isso me faz lembrar, eu já devo ter falado isso. Eu era pastor lá em Parque São Vicente. E havia um moço que eu pegava a van, um motorista de van, que eu sempre conversava com ele, falava, né, sobre o evangelho. E ele um dia me confidenciou, disse que estava muito triste, porque já estava na igreja há bastante meses, e que desejava participar da ceia, mas não podia participar da ceia, porque ele ainda não estava preparado, segundo a liderança, ele não estava preparado para ser batizado. Por quê? Porque simplesmente ele não tinha conseguido se arraigar ou deixado de lado os rudimentos da carne. E esse pastor usa o termo rudimento da carne. Eu fiquei pensando, né? Deve ser algum tipo de pecado, alcoolismo, não sei. E ele foi e disse o que era. Disse: pastor, eu não consigo resistir a uma Coca-Cola. Pastor, eu uso roupa de marca.
E lá na minha igreja não pode beber esses refrigerantes, porque esses refrigerantes são oferecidos ao diabo, assim como as roupas de marca também o são. Então eu só vou poder ser membro da igreja, só vou poder ser batizado depois que eu largar toda esta realidade que eu vivo. Aí eu não aguentei, né? Aí eu aproveitei, abri a Bíblia, mas não sei se adiantou muito. Porque tem gente que reclama de ser aprisionado, reclama de ser preso, reclama, mas quer continuar na mesma vida e troca. Vai trocando. São religiosos, mas na verdade não conhecem a graça. Paulo não está dizendo no verso 11 que aqueles homens de fato, de verdade, aquelas mulheres deixaram o evangelho. Mas o que Paulo está propondo aqui é que talvez o evangelho tenha sido pregado à maioria deles e eles ainda não tenham conhecido de fato o evangelho. E isso é muito perigoso nos dias atuais também. Pessoas que continuam a desejar serem dominadas, escravizadas pela falsa religião. Paulo então é duro com eles. Vocês antes agiam assim, agora estão agindo dessa forma e estão querendo voltar a agir de outra forma. Assim é o início da sua fala, para que quando ele chegasse no verso 12, a gente pudesse entender o que ele queria dizer. Porque o verso 12 ele diz assim: sede, ou seja, seja. O que eu desejo é que vocês sejam como eu sou. Sejam como eu sou. Paulo usa muitas vezes esta forma de se dirigir aos seus ouvintes. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele gosta de olhar para dentro de si e mostrar à comunidade de fé, aqueles que caminham com ele, que ele foi transformado pela graça. Ele diz: sejam como eu sou. E agora você vai entender que Paulo não quer mostrar um conhecimento, ou não quer se mostrar o cara acima da média. Não. Não é isso que Paulo quer dizer quando ele diz: sejam como eu sou. Isso está ligado com o contexto anterior. No contexto anterior, no início da carta, Paulo diz que ele era e foi um fariseu, perseguidor do evangelho, perseguidor de Cristo, e muitas coisas ele fez porque acreditava que ele mesmo se bastava, que através da sua boa obra, através do seu zelo, ele conseguiria agradar a Deus, e então, agradando a Deus, Deus daria um pedacinho do céu para ele. E por isso ele fez muitas atrocidades. Por isso ele se comportou de forma equivocada a maioria das vezes em que ele se posicionou diante de Deus. Assim foi a sua vida no passado. Mas ao ser alcançado pela graça, ao ser jogado ao chão pelo poder do Espírito, ao ouvir da palavra de Jesus, aquela palavra: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao se tornar um cego, para depois de alguns dias ter os seus olhos abertos, e abertos os seus olhos, ele ser cheio do Espírito Santo, ao ser transformado, regenerado, ao nascer de novo, Paulo tem a sua vida totalmente mudada, ressignificada. Então, quando ele diz: sede como eu sou, ele está dizendo: presta atenção, vocês eram no passado servos de deuses, vocês eram no passado idólatras, vocês eram no passado pessoas que viviam conforme o desejo e o coração de vocês. Eu também era assim. Agora eu não sou mais assim. Agora eu fui alcançado pela graça e vivo pela graça e vim por meio da graça e prego a graça. Vocês também precisam ser assim como eu sou. E é por isso que na continuação do verso 12 ele diz: pois também eu sou como vós. Ele diz: eu não sou nada melhor do que vocês. Eu sou um pecador. Eu peco como vocês pecam. Porque às vezes as pessoas olham para quem está aqui na frente, porque também alguns pastores, né, querem
mostrar uma espiritualidade que é inacansável, né, sabe? Né? Eu lembro que no seminário tinha um professor, e esse professor, ele dizia assim para os alunos: olha, vocês não podem se aproximar muito da igreja, tem que ser sempre um mistério. A postura de pastor é aquela postura, sabe? Né? Um nível acima. Eu chego, mas eu também não me revelo totalmente. O pastor não pode brincar, não pode sorrir. Essa era a visão dele. O pastor tem que mostrar ou demonstrar uma quase perfeição. E o que Paulo está dizendo aqui para eles é: ei, eu não sou tão melhor que vocês, mas eu fui alcançado pela graça. E eu persisto em crescer na graça e no conhecimento. Eu não sou tão diferente de vocês. E por fim, ele diz: assim vos suplico, vivam a graça. Vocês foram alcançados pela graça, vocês foram transformados por Cristo. Ele diz: irmãos, assim eu vos suplico. A palavra de Paulo é tão emocionante, ele está tão emocionado com aquilo que está acontecendo, ele está tão preocupado com aqueles que são irmãos. É a primeira vez que ele vai usar o termo irmãos. Até agora ele usava um termo um tanto quanto mais de igreja, de pastor, de apóstolo, de lidar com as suas ovelhas, mas agora ele vai dizer: irmãos, eu suplico, imploro a vocês, sedes como eu sou, eu não sou diferente de vocês. E aí então ele no verso 12, ele continua e diz: em nada me ofendeste. Parece estranho, né? Ele está dizendo que eles devem ser como Paulo, e que Paulo também não é diferente dele, roga a eles que assim vivam, mas aí então ainda no mesmo verso ele diz: em nada vocês me ofenderam. A explicação desse em nada vocês me ofenderam está no verso 13, e aí eu quero que você preste um pouco de atenção no verso 13, no verso 14, que temos algumas coisas muito importantes nesses dois versos para a continuação de todo esse texto. No verso 13 ele diz: e vós sabeis que vos preguei o evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Entendam que a primeira parte, em nada me ofendestes, está ligada ao verso 13, porque no verso 13 ele vai lembrar, porque aqueles crentes já sabiam disso, que o apóstolo Paulo foi levado, conduzido até a região da Galácia, porque em determinado momento ele sofreu, ele estava vivenciando uma enfermidade que ele mesmo vai dizer que é física. Ele estava doente. Nós não sabemos que doença é esta ao certo. Há algumas conjecturas. Provavelmente ele tenha adquirido uma malária. A maioria dos teólogos e historiadores acreditam que ele tenha contraído malária. Porque ele, na região da Panfilha, era uma região que havia muitas matas e muito quente. E provavelmente, enquanto ele estava ali, ele começou a ter os primeiros sintomas da malária e foi se agravando. E tomou a decisão, junto com Barnabé, de subir, de ir para um lugar um tanto mais frio, menos quente quanto aquela região. E a região da Galácia era mais quente. E principalmente ainda ele começa na Galácia, que é na Antioquia, da Pisídia. A Pisídia era uma região da Galácia. Então o apóstolo Paulo, ele vai para ali, para Pisídia, e se fixa inicialmente na cidade de Antioquia. Provavelmente para quê? Para que ali ele pudesse
ter um clima melhor e um tratamento melhor para a sua saúde. Então ele vai lembrar isso. Vocês sabem que quando fui até vocês, eu precisei ir porque estava passando por momentos difíceis. E o que acontece quando ele chega ali, quando ele começa o seu ministério, ele vai para se tratar, mas também ele vai pregar o Evangelho, porque ele mesmo declara que nós devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Ele aproveita aquela situação que ele está vivendo para pregar o Evangelho. E ele diz no verso 14, e posto que a minha enfermidade na carne, ou seja, talvez a malária, né? Porque pode ter sido a malária, porque a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Segure esse tentação. Tá? Vocês lembram que na cultura judaica, e eu quero voltar antes lá na cultura judaica, alguém que tinha uma enfermidade, alguém que era cego, nascia cego, geralmente tinha uma associação. Qual era a associação da enfermidade e da doença? Ou era pecado, seu ou dos seus pais. Lembram que perguntam isso? Quem pecou? Havia um cego de nascença. Quem pecou, este ou seus pais? A resposta de Jesus é: nenhum nem outro. Isto é para a glória de Deus. O judeu, então, cria desta forma que a maioria das enfermidades tinha a ver com pecado, e esse pecado tinha a ver com a possibilidade de, através do pecado, demônios se apossarem dessas pessoas. Então, tudo estava relacionado ao pecado. Qualquer doença, enfermidade, era pecado ou era demônio. Pecado não é tão diferente em alguns lugares, né? Se você está doente, é porque você está em pecado. Se você não prospera, é porque lhe falta fé. E falta de fé é pecado. Se alguma coisa está travacando, ou sua vida está dando para trás, é pecado. Pode até ser, mas nem sempre. Ou o demônio. Tem gente que culpa o demônio de tudo. Agora, na cultura grega não era diferente. Geralmente, quando alguém estava doente, enfermo, era o quê? Era a manifestação da ira dos deuses. Vamos lembrar de um personagem muito interessante? Jonas. Jonas estava lá dentro do barco, né? E aí começou a tempestade, aquela coisa toda. Os marinheiros, o que os marinheiros fazem? Começam a buscar. Porque eles acreditavam que quando o mar estava revolto daquele jeito, é porque algum dos marinheiros tinha desagradado aos deuses. E é por isso que eles jogam Jonas no mar. E ainda mais, eles acreditavam também que quando alguém desagradava aos deuses, esses deuses davam liberalidade para que demônios se apossassem ou entrassem no corpo daquelas pessoas. Agora imagine, Paulo, um judeu, chega ali, e você acha que ele chegou lá todo serelete, vigoroso? Ele estava com dor, muitas dores, debilitado. Provavelmente, porque você vai perceber isso aqui ainda nesse verso, provavelmente a figura de Paulo, ele devia estar inchado ou algo assim, trazia a eles um horror. Imagine então ele chegando ali numa cidade idólatra, e chegando doente, a forma em que a maioria daqueles pensaram, esse camarada deve ter feito algo muito ruim para os deuses, ao ponto dele estar desta forma. E é por isso que no verso 12 ele diz: em nada vocês me ofenderam. Pelo contrário, verso 14, diante da minha enfermidade, vocês, mesmo diante da possibilidade, porque vocês ainda eram ignorantes, é isso que ele está dizendo quanto ao conhecimento de Deus, vocês ainda assim, vocês me receberam, não com desgosto, não com desprezo, mas vocês me receberam como
anjos de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Muito legal, né? O que Paulo está afirmando? Apesar de a crendice dizer isso, vocês não olharam para a crendice e me receberam muito bem. Não me receberam como alguém endemoniado, mas me receberam como alguém que tinha anjos ao seu lado, ou como o próprio anjo. Vê o paralelo? E por fim, ele diz como o próprio Cristo. Ele está dizendo, não que eles olharam como se Paulo fosse Jesus, mas como se eles estivessem recebendo o próprio Senhor Jesus ali entre eles. Esta é a forma que aqueles homens recebem, aquelas cidades da Galácia recebem o apóstolo Paulo, com ânimo, com vigor, com alegria nos seus corações, não porque Paulo era conhecido deles, não porque Paulo tinha uma fisionomia boa, não porque Paulo tinha uma boa oratória, mas porque Paulo trazia a mensagem da graça. Aqueles homens, aquelas mulheres estavam cansadas de serem aprisionadas, de serem presas, de serem humilhadas, de viverem uma vida que não era uma vida que eles queriam viver. Agora Paulo traz um evangelho que liberta. O Cristo que traz a verdadeira libertação da alma. E eles então recebem a Paulo com alegria, com contentamento, porque o evangelho que Paulo prega é o evangelho de Jesus Cristo, é a boa nova de salvação. Ele diz àqueles homens, aquelas mulheres, vocês não precisam fazer nada, vocês não precisam servir a deuses, vocês não precisam fazer práticas que lhe custam caro. A única coisa que vocês precisam é entregar a vida de vocês a Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso era a expectativa e assim eles começaram a viver. E é interessante porque Paulo vai provar essa verdade no verso 15. Olha o que ele diz no verso 15. Que é feito, pois, da vossa, o quê? Exultação. Exultação é alegria, felicidade, é contentamento. Ele vai perguntar, o que aconteceu com a alegria que vocês tinham? É uma pergunta que ele faz. Até eu sair daqui, mesmo diante das perseguições, vocês estavam alegres. Vocês estavam felizes. A liderança prosperava e dia a dia havia presbíteros que estavam sendo eleitos entre vós. O evangelho prosperava por todos os cantos. Vocês estavam felizes. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com vocês no meio do caminho? Que vozes foram maiores ou mais fortes do que a voz do evangelho? E aí ele para um pouco e vai usar um exemplo para mostrar o quanto eles eram fortes, vigorosos, estavam contentes naquele tempo outrora. Ainda no verso 15 ele vai dizer, pois eu mesmo testemunho, ou seja, eu dou o testemunho, eu sei o que eu estou falando, porque foi a respeito de mim que vocês agiram dessa forma. Ele diz, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. O amor que eles tinham pela pregação do evangelho era tão grande, tão intenso. Eles estavam tão envolvidos, sabe aquele envolver que eu quero estar junto, que eu quero estar diante do ministro ou da ministração da palavra, sabe? Opa, eu quero ficar mais. 1 hora só de estudo não dá. Eu quero ficar 1h30, 2 horas. Quero fazer uma vigília, crescendo na graça e no conhecimento. Era tão grande o desejo de conhecer a graça, de conhecer a Jesus, de conhecer os desígnios de Deus, que eles disseram, olha, você está doente. E ele estava doente, estão lembrando que ele estava doente? Estava se curando da enfermidade. Ele, olha, nós amamos tanto aquilo que você está fazendo, a pregação da palavra,
que nós desejaríamos trocar a nossa própria vista pela sua vista. Isso poderia ser uma coisa figurada, poderia ser, como Jesus usa a questão do figurar da vista, né? Se teus olhos te fazem pecar, faz o quê? Arranca-os. Jesus está sendo literal, tá? Talvez possa ser uma forma de expressar essa mesma verdade. Paulo, você está doente, nós queríamos estar doente no teu lugar, para que você tivesse saúde física, para continuar a pregar o Evangelho. É isso que ele está dizendo, a tamanha era a fome, tamanho era o desejo que eles tinham de crescer, de continuar a progredir, de conhecer o amor de Deus. Era um amor mútuo. Percebam por que Paulo está tão triste. Por que Paulo está tão decepcionado. Ele dedicou anos da vida dele àqueles irmãos. E agora chega um grupo que está ali há pouco tempo, e esse grupo diz que tudo que Paulo disse era mentira, ou era uma meia-verdade, não era daquela forma, e por algum motivo aqueles que ali estavam começaram a acreditar. E preste atenção que não era apenas um acreditar ou dar crédito a algumas das palavras, porque o verso 16, olha o que ele diz no verso 16: tornei-me, porventura, vosso inimigo? A coisa estava séria, né? Aquele que anunciou o Evangelho, que eles choraram com Paulo, que eles acolheram Paulo, porque quando Paulo chegou ali naquela região, ele foi perseguido pelos judeus. Vocês lembram disso? De cidade em cidade onde Paulo ia, os judeus vinham atrás. E os gálatas protegiam a Paulo. No final da sua viagem missionária, depois de Paulo ser apedrejado, quase tido como morto, aqueles homens, aquelas mulheres, que por amor a Paulo se entristeceram de forma tão grandiosa, que Paulo precisou voltar de novo àquelas igrejas, quando estava bem, voltar para reafirmar que ele estava bem. Eu estou bem, fiquem tranquilos. Agora, por causa dos falsos mestres, daquela mensagem que não era um evangelho, agora alguns daqueles têm até Paulo como inimigo. Eu me tornei porventura vosso inimigo? E aí ele vai dizer o porquê que aqueles que antes eram amigos, próximos irmãos, agora acreditavam que Paulo não era uma figura grata entre eles. E Paulo diz: por vos dizer a verdade. Paulo é direto, ele não tem meias palavras, ele precisa dizer a verdade, porque aqueles homens, aquelas igrejas estão correndo risco de apostatar, de deixar o evangelho e voltar a viver na idolatria, voltar a adorar falsos deuses ou adorar as coisas. Paulo está vendo isso acontecendo, então ele não tem meias palavras, ele precisa ser direto: vocês estão pecando, vocês são insensatos, imaturos, ingratos. Paulo fala tudo isso, né? E isso começou a mexer com eles, eles não gostaram do que estavam ouvindo. Mas sabe, a verdade é que o pregador do evangelho, o pastor, presbítero ou quem quer que esteja à frente, precisa pregar a verdade do evangelho. E às vezes a verdade do evangelho dói, não apenas para quem ouve, mas para também quem fala. Mas mesmo doendo dentro do nosso coração, porque às vezes queremos ir numa direção e Deus quer que a gente vá em outra, e a gente precisa ser alertado pelas Escrituras. E muitas pessoas, quando ouvem a verdade, acabam produzindo no seu coração o mesmo desejo que aqueles homens tinham, de afastar aquele que prega a verdade.
Você não está falando aquilo que eu gosto. Você não está dizendo aquilo que é bom para mim, que enche o meu ego. E então, para Paulo, aquilo era muito difícil, porque Paulo, ele não disse nada além da verdade, e a verdade em amor, uma verdade que poderia libertá-los. Aí, então, ele vai fazer o contraponto com os judaizantes. Verso 17. Os que vos obsequiam, ou aqueles que estão diante de vocês, trazendo palavras que são mentirosas, não fazem o quê? Com sinceridade. Eles não estão aí evangelizando vocês de novo. Eles não estão aí pregando o que eles estão pregando, falando o que eles estão pregando, porque amam vocês, porque amam a verdade. Porque amam a Cristo. O que eles estão fazendo é sem sinceridade. É falso. É mentiroso. A intenção deles não é boa. E ele vai dizer qual é a intenção deles. E qual é a intenção deles em fazer o que eles estavam fazendo? Pregar o falso evangelho. Querer que eles se tornem judeus ou prosélitos. Qual era a ideia? Verso 17, depois da vírgula, diz: mas querem os afastar de quem? De mim. Para que o vosso zelo seja em favor deles. Lembra, Paulo era querido, amado. Paulo, ele se fez presente entre eles e as pessoas tinham um carinho por ele. Aqueles falsos mestres começaram a dizer coisas ruins sobre Paulo. Colocar em descrédito a mensagem de Paulo. Para quê? Para que eles deixassem de amar Paulo e viessem a amá-los. Tem gente que vive assim, sabe? Quer o amor para si, quer ser visto, quer o sucesso, quer que as pessoas olhem, como ele é bom, como ela é boa. Querem fazer discípulos para si. Querem aprisionar, amarrar. Querem que as pessoas vivam em relação a ele, dependente deles. É isso que eles queriam, que aquelas pessoas, os Gálatas, chegassem a eles e se tornassem seus discípulos, deixassem Paulo. Paulo era totalmente diferente deles. Paulo não queria discípulos para si. Ele queria discípulos para Cristo. Lembra quando ele escreve a carta à igreja, à cidade em Corinto, para a igreja em Corinto? O pessoal estava lá numa briga danada, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Lembra disso? Aí o que Paulo diz? Eu não batizei ninguém, nem lembro, só a casa de alguém lá, eu não batizei ninguém. Não digam que você é meu discípulo. Paulo não tinha esse interesse, porque o interesse dele era a glória de Deus. O interesse daquele que ama a Cristo, o interesse da igreja precisa ser que as pessoas venham a conhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, diferente dos falsos mestres, que são cegos e querem guiar cegos para o abismo, que eles mesmos caminham. O verso 18, então, olha para a realidade vivida por eles e diz: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Isso nos faz lembrar de Filipenses, da carta aos Filipenses. Porque o que Paulo está trazendo à memória aqui? Que ele permaneceu um bom tempo com eles, alguns anos. Durante esses anos, Paulo ensinou, Paulo ministrou, Paulo discipulou, Paulo os amou, cuidou deles, trabalhou como pastor, como o apóstolo, o enviado do Senhor entre eles.
mas precisou continuar a sua caminhada missionária. Terminou a viagem missionária, a primeira viagem missionária, foi para a segunda viagem missionária. Nós sabemos disso. Não sabemos? Sabemos disso. Paulo então está longe. Aí Paulo olha para eles, percebe pelas atitudes que ele recebeu as informações de como estava caminhando a igreja, o quanto aquelas igrejas estavam se desviando, se deixando envolver. Aí Paulo vai dizer, é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou próximo a vocês. Paulo, quando diz isso, parece estar dizendo para muita gente hoje. Muita gente que tem atitudes totalmente diferentes na igreja e fora da igreja. Na igreja é um doce. Fora da igreja é fel. Na igreja, junto com os irmãos, ou na conversa com o pastor, a conversa tão espiritual que até dói. Tem gente que é tão espiritual que eu fico assim, ai meu Deus do céu, dá até medo de ficar perto. Estou falando eu. Tão espiritual que é. Mas quando sai, parece que há uma transformação, uma metamorfose. Automaticamente passou dos portões, pronto. É outra pessoa. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas a gente conhece gente assim, né? Ou não? Espero que não. Mas eu conheço algumas pessoas assim. Agem de forma diferente quando estão num ambiente religioso ou quando estão perto da sua liderança, ou quando estão perto das pessoas que estão no seu convívio. Paulo diz para eles e para nós, é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. E aí então ele vai encerrar dizendo, meus filhos, e aí olhem como Paulo se aproxima ainda mais deles. No verso 1, ou no verso 12, primeiro do nosso texto, no verso 12, ele vai chamá-los de irmãos. Irmãos, assim vos suplico. Agora ele vai chamá-los de forma carinhosa de meus filhos. Ele vai dizer, meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Essa frase do verso 19 é maravilhosa. Mostra qual é a intenção, mostra qual é o verdadeiro motivo de Paulo estar tão preocupado com a vida deles. Primeiro que ele tem-os como filhos, porque é ele que discipulou a eles. Eu vos tenho como filhos, porque de novo sofro as dores de parto. De novo, né? Lembre-se, quando Paulo chega na Galácia, ele começa a pregar o evangelho ainda doente, e avança. E além da doença física, ele tinha perseguição de quem? Dos judeus. Tinha perseguição de cidade em cidade, também da liderança daquela cidade, do magistério daquela cidade, magistrado daquela cidade, que se voltavam aos judeus que tinham influência. Paulo sofreu muito. Mas mesmo assim ele continuava a pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E ele compara a um pai, ou talvez a uma mãe, que diante das dores do parto, se emociona após o parto com o belo fruto do seu penoso trabalho. Mas ele diz, eu pensei que o parto tinha sido bem sucedido. Eu pensei que o evangelho já tinha nascido de fato no coração de vocês. Eu imaginei que vocês já estavam numa etapa do conhecimento de Deus, em que nada poderia desviar vocês. Mas não. Eu estou como, mais uma vez, sentindo dores de parto. Eu estou sentindo dores dentro da alma e do coração. E essas dores
só serão possíveis de serem encerradas quando Cristo, de fato e de verdade, estiver formado em vós. Cristo em vós, esperança de vida. Paulo está declarando a mim e a você que tudo que ele fez foi para que aquelas pessoas viessem a Cristo e vivessem para Cristo e vivessem por Cristo. Vivessem novidade de vida. Você lembra que Paulo diz no capítulo 2, verso 20, que não era mais ele que vivia, mas quem vivia nele? Cristo vivia nele. Era esta a sensação que ele tinha, era isso que ele desejava para a vida daqueles crentes, que aqueles crentes pudessem viver Cristo e Cristo fosse a razão do seu viver. Ele queria que aqueles crentes pensassem como Cristo, agissem como Cristo, vivessem como Cristo, amassem como Cristo, perdoassem como Cristo. Porque Paulo mesmo não vivia mais por ele mesmo, mas Cristo vivia nele. Nós precisamos desejar ardentemente, eu desejo ardentemente, como pastor de vocês, como ministro da palavra, que cada um de nós possamos crescer, que você possa crescer na graça e no conhecimento, se santificar no Senhor, de forma que cada dia mais tenhamos uma igreja em que o seu pensar, o seu coração não estejam nas coisas desse presente século, mas no porvir. O meu desejo é que quando alguém que você conhece, ou quando você estiver diante de alguém que me conhece, e vierem a me perguntar, ou te perguntar assim, quem é Marcelo para você? O meu desejo é que a pessoa diga a meu respeito, ele é um homem de Deus. Pecador, falho, mas é um homem de Deus. É uma pessoa que ama. E o meu desejo é que cada um de vocês vivam desta forma. Porque era isso que Paulo queria, que Cristo estivesse plenamente formado neles. O que Cristo queria, o que Paulo queria é que eles fossem pequenos cristos de fato. O que ele queria é que as pessoas que olhassem para aqueles crentes pudessem ver Cristo neles. Como Paulo mesmo diz que o desejo dele é que eles fossem a carta de Cristo para o mundo. E aí no verso 20, para nós encerrarmos, ele diz, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos de outro tom de voz. Ele subiu o tom de voz, mas nós sabemos que isso não estava tranquilizando o coração dele, ele estava triste por falar daquela forma, mas ele precisava falar, porque ele precisava exortar a igreja, para que a igreja exortada pudesse voltar os seus caminhos para o Senhor. Mas ele encerra com a palavra de que ele estava perplexo ao respeito deles. Mais uma vez, Paulo volta à sua fala, lá do capítulo 3, ó Gálatas insensatos. A mesma fala que ele vai usar no verso 6 do capítulo 1, admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou para Cristo, para outro evangelho. Paulo mais uma vez mostra o seu descontentamento, a sua tristeza em relação à vida espiritual daquela igreja, daquelas igrejas. E assim então ele encerra essa parte do seu texto, a parte da sua exortação, mostrando o que está dentro do coração dele, mostrando o que ele deseja para com aqueles crentes, e mostrando que nós precisamos vigiar e orar de forma constante, para que não sejamos pegos de surpresa
para que não sejamos envolvidos pelos falsos mestres, envolvidos pela religiosidade, por aqueles que se dizem religiosos, mas vivem uma vida que está totalmente longe do Senhor. Que nós tomemos cuidado para não nos tornarmos idólatras, idolatrando a governos, idolatrando a pessoas, idolatrando a denominações, idolatrando até mesmo a nós mesmos. Nós precisamos vigiar e orar, e precisamos ser sedentos da palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que mexe com as nossas entranhas. É ela que tem o poder de nos colocar de novo no caminho, no eixo. Que eu e você possamos voltar às Escrituras e voltar às Escrituras e continuar a voltar às Escrituras até que Cristo forme o nosso coração segundo o seu coração e vivamos dia a dia para a glória do seu nome. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a orar ao Senhor nesse momento, para que as palavras da bendita Escritura façam morada em nossos corações, para que dia a dia nós nos arrependamos de toda a nossa má conduta, de todas as vezes que nos desviamos da vontade do Senhor. Senhor Deus, nós nos colocamos mais uma vez em oração, diante desse texto tão rico, e ao mesmo tempo que nos faz refletir sobre o verdadeiro desejo do coração do apóstolo Paulo. Paulo amava a Cristo e por isso se dedicou a pregar o Evangelho da Graça. Em toda e qualquer circunstância, ele pregou. Ele não desistiu. Ele avançou. E que nós venhamos a avançar no conhecimento do Senhor. Que venhamos a moldar o nosso coração, para que o nosso coração seja como o teu coração. Que olhemos, ó Deus, para as situações da vida, a realidade ao nosso derredor, e possamos olhar firmemente para a cruz de Cristo. Pregar esse Evangelho a tempo e fora de tempo, porque em meio à enfermidade que Paulo estava vivendo, o Senhor usou esta enfermidade, usou o dia tempestuoso, para que teu Evangelho prosperasse naquele lugar. Que estejamos cientes dessa verdade, Senhor, que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E que diante das situações difíceis da vida, nós possamos nos manter firmes, convictos de que o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida e que devemos viver para a glória do Teu nome, não voltando os nossos olhos para o passado, para a vida que vivíamos antes, mas que prossigamos para o alvo, olhando firmemente para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que possamos avançar, Senhor, porque queremos avançar na Tua direção, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.